Meu nome é Ricardo, e trabalho como policial há mais de 15 anos. Durante todo esse tempo, já vi muitas cenas de crime, algumas até chocantes, mas nenhuma delas me afetou tanto quanto o caso que vou contar. Era uma noite comum de terça-feira quando algo aconteceu, algo que mudaria para sempre a maneira como eu via o mal. A chamada chegou por volta das 22 horas. O operador nos passou a informação de que um segurança havia encontrado um corpo dentro de uma fábrica de embalagens, localizada em uma área industrial afastada, num bairro pouco movimentado. O tom da voz dele estava trêmulo, algo que me fez imediatamente perceber que essa seria mais uma daquelas situações em que o que nos aguardava ia além de um simples crime de rotina. Eu estava de plantão com meu parceiro, o Alencar, que já havia enfrentado muitas ocorrências, mas eu podia ver no olhar dele que estava igualmente apreensivo. Quando chegamos à fábrica, o lugar parecia deserto, o silêncio era pesado, e só o som das nossas botas ecoava no asfalto enquanto caminhávamos até a entrada. O segurança, visivelmente perturbado, nos aguardava do lado de fora. Ele estava pálido, com os olhos arregalados e um tremor visível nas mãos, que até tentou disfarçar ao nos entregar o relatório. "Tá lá dentro", ele murmurou, apontando em direção ao prédio. A fábrica não era grande, mas o prédio era antigo e parecia ter sido projetado para uma operação muito maior do que a que existia ali hoje. A área estava mal iluminada, o que só aumentava a sensação de abandono. O cheiro no ar era forte, algo metálico, mas eu não sabia ainda o que isso significava. O segurança nos disse que havia visto algo estranho vindo de dentro da empresa, e ao tentar investigar, encontrou a cena do crime. Ele não entrou, apenas ligou para a polícia. Fomos até o prédio principal, que tinha uma entrada de vidro que já estava um pouco quebrada. As portas estavam entreabertas, e a luz da lanterna do Alencar revelou um cenário que já me causou um desconforto. O chão estava coberto de marcas de sangue. Não de um sangue recente, mas o tipo de sangue que já havia começado a coagular, sinal de que a cena não era mais fresca. Subimos para o segundo andar, onde ficava o escritório administrativo da fábrica. A porta estava aberta, e logo que a entramos, um calafrio percorreu minha espinha. A cena dentro do escritório era horrível. O corpo de um homem estava sobre a mesa, como se fosse uma escultura macabra feita pela mão de um demônio. O supervisor, ao que parecia, estava em um estado tão grotesco que eu quase não o reconheci. O corpo estava pálido, mas não por causa da morte. A pele estava pálida pelo choque e pela dor que ele devia ter sentido nos momentos finais. O pescoço dele foi cortado com precisão cirúrgica, um golpe profundo de ponta a ponta, e o sangue ainda escorria lentamente para o chão. A morte parecia ter sido rápida, mas antes de morrer, ele provavelmente tentou gritar, tentando alertar alguém. Mas o mais perturbador era o fato de que a vítima estava com um saco plástico amarrado em sua cabeça, preso com fita adesiva. O saco estava tão bem apertado que parecia ter sido colocado ali com uma paciência doentia, como se o assassino tivesse se divertido em observar o sofrimento de seu alvo antes de ele sucumbir à asfixia. O rosto do homem estava coberto, mas o corpo ainda exibia marcas claras de uma luta, com os punhos cerrados, como se ele tivesse tentado lutar contra seu assassino antes de ser subjugado. O olhar dele, bem como as expressões de dor congeladas em seu rosto, me assombraram durante todo o resto daquela noite. Algo me dizia que aquele não era um crime comum. Não era apenas uma questão de vingança ou dinheiro. Havia algo muito mais sombrio por trás disso. Aquele homem era Daniel Soares, supervisor de uma das áreas da fábrica. Ele estava apenas cumprindo seu turno quando foi atacado. Não havia sinais de arrombamento. O assassino provavelmente tinha uma chave, ou tinha sido deixado entrar, o que significava que alguém de dentro sabia o que estava acontecendo. O sangue que cobria o chão indicava uma luta, mas, por alguma razão, a cena não fazia sentido. Eu e o Alencar começamos a vasculhar a sala à procura de pistas. Foi então que algo chamou minha atenção. Uma pequena unidade de armazenamento, um pendrive, estava jogado no canto de baixo da mesa de Daniel. Fui até lá e o peguei. O sangue no dispositivo parecia ainda fresco, o que significava que ele estava perto de ser usado, ou talvez escondido, antes que a vítima fosse assassinada. Tentei conectar o pendrive a um dos computadores da sala. O que encontrei me surpreendeu e me deixou mais inquieto. Havia arquivos de contabilidade da empresa, mas esses arquivos não eram apenas documentos financeiros normais.
Eles mostravam transações suspeitas, um grande volume de dinheiro sendo desviado para contas em nomes falsificados. Daniel tinha descoberto alguma coisa que devia ser extremamente valiosa para quem estivesse por trás desse esquema. Isso parecia ser uma ameaça direta contra ele. Com o pendrive em mãos, nossa primeira ação foi revisar as filmagens das câmeras de segurança. Quando verificamos os registros das últimas horas, notamos algo ainda mais bizarro. Os arquivos entre meia-noite e 3 da manhã estavam corrompidos. O que significava que alguém havia alterado os vídeos, apagado as gravações. Quem estava por trás disso sabia exatamente o que estava fazendo. Não havia dúvida. O assassino sabia como agir sem deixar rastros. O nome que apareceu com mais frequência nos registros financeiros foi o de Gilmar Vasconcelos, o chefe do setor financeiro da empresa. Eu sabia que precisaríamos conversar com ele. Fizemos a ronda em seu endereço, mas ele não estava em casa. Os vizinhos disseram que ele havia saído à pressa naquela madrugada, mas não sabiam para onde. A investigação se arrastou por mais 2 dias até que, com uma denúncia anônima, conseguimos localizar o carro de Gilmar em uma estrada deserta, tentando fugir do estado. Fizemos a prisão dele. Gilmar não demorou a confessar. Ele estava envolvido no desvio de dinheiro da empresa há meses. Quando Daniel ameaçou denunciá-lo, ele decidiu que precisava se livrar dele. Com um acesso completo às câmeras de segurança da fábrica, Gilmar apagou as imagens e subiu até o escritório de Daniel. Sem emoção, sem hesitação, cortou sua garganta e depois sufocou-o, para garantir que ele não fosse capaz de contar nada. Daniel foi morto não apenas porque sabia demais, mas também porque era uma ameaça que precisava ser eliminada de forma silenciosa. Eu nunca vou esquecer da cena naquele escritório. Não foi só o corpo de Daniel que ficou gravado na minha mente, mas o simbolismo do que ele descobriu. O mal, muitas vezes, não vem nas sombras. Ele vem de dentro, de alguém que parecia ser confiável, de alguém que você jamais esperaria. Essa investigação me mudou. Não foi apenas o assassinato em si, mas o que ele representava. Como a ganância e a busca pelo poder podem corromper uma pessoa a ponto de ela ser capaz de matar para proteger seus segredos. Eu nunca olhei para os meus colegas de trabalho da mesma forma depois disso. O pior tipo de mal pode estar mais perto de nós do que imaginamos. E, quando menos esperamos, ele vem à tona de maneira brutal e chocante. Meu nome é Renato e sou policial há mais de 15 anos. Ao longo da minha carreira, já me deparei com todo tipo de situação. Homicídios brutais, assaltos que terminaram em tragédia, desaparecimentos sem explicação. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o caso que vou contar agora. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo reviver cada detalhe como se estivesse acontecendo novamente. Essa história não é apenas sobre um crime. É sobre o verdadeiro terror que se esconde atrás de portas fechadas, sobre o lado mais sombrio da mente humana. Era uma noite de plantão como qualquer outra. A delegacia estava relativamente calma, com poucos chamados, quando o telefone tocou. A voz do outro lado era de uma mulher, visivelmente nervosa. Ela morava em um bairro afastado do centro e dizia estar ouvindo gritos vindos da casa ao lado. Eu pedi mais detalhes, e ela explicou que os gritos eram abafados, mas constantes, como se alguém estivesse lutando para ser ouvido. Ela também mencionou que o morador daquela casa, um homem chamado Osvaldo, era estranho, recluso, quase nunca falava com os vizinhos. Eu e meu parceiro, Almeida, fomos designados para atender ao chamado. Chegamos ao local em menos de 10 minutos. A rua era escura e silenciosa, com poucas casas iluminadas. A residência denunciada era uma casa velha, de madeira, com janelas cobertas por cortinas pesadas. O jardim estava abandonado, cheio de mato alto, e um cheiro estranho pairava no ar, algo que eu não conseguia identificar na hora, mas que depois reconheceria como o odor inconfundível de decomposição. Batemos na porta várias vezes. Nenhuma resposta. Chamamos pelo morador, mas tudo o que ouvimos foi silêncio. Perguntei à vizinha que havia feito a denúncia se tinha visto Osvaldo sair recentemente, e ela disse que não, que ele quase nunca saía, apenas à noite, e sempre carregando sacos grandes, como se estivesse se livrando de algo. Essa informação acendeu um alerta em minha mente. O cheiro, os gritos abafados, o comportamento estranho.
Tudo apontava para algo muito errado. Tentamos abrir a porta, mas estava trancada. Quando começamos a forçar a entrada, ouvimos um barulho dentro da casa, passos apressados, algo sendo arrastado. Foi o suficiente para justificarmos o arrombamento. Assim que empurramos a porta, fomos atingidos por um cheiro insuportável. Era uma mistura de podridão, mofo e algo metálico, o cheiro inconfundível de sangue seco. Puxei minha arma, sinalizando para Almeida ficar atento. A casa estava um caos. O chão da sala estava coberto por jornais velhos, e a mobília era mínima, como se ninguém realmente vivesse ali. A TV estava desligada, mas havia um prato de comida pela metade em cima da mesa, como se alguém tivesse saído às pressas. Fomos explorando o lugar aos poucos, e cada cômodo que entrávamos aumentava ainda mais a sensação de que algo horrível tinha acontecido ali. Quando chegamos ao quarto, encontramos a porta trancada por dentro. Batemos e ordenamos que fosse aberta. Nenhuma resposta. Almeida começou a forçar a maçaneta enquanto eu cobria a porta com a arma. Quando conseguimos arrombar, encontramos o verdadeiro pesadelo. No canto do quarto, acorrentado à parede, havia um homem. Ele estava magro, pálido, coberto de feridas e hematomas. Seus olhos estavam arregalados de puro terror. Tentou falar algo, mas estava tão fraco que sua voz saiu apenas como um sussurro. Corremos até ele e removemos a mordaça que cobria sua boca. Ele arfava, lutando para respirar. "Por favor, me tirem daqui." Foi então que percebi as correntes presas a seus tornozelos. Elas estavam enferrujadas, mas firmes. Ele estava preso ali havia muito tempo. Eduardo, esse era seu nome, havia sido sequestrado por Osvaldo semanas antes. Ele nos contou, com voz trêmula, que estava desaparecido há quase 2 meses. Seu algoz o mantinha ali, torturando de forma lenta, meticulosa. Libertamos Eduardo e chamamos uma ambulância imediatamente. Enquanto esperávamos, continuamos revistando a casa. E foi no porão que descobrimos algo ainda mais macabro. O chão de terra estava remexido, e ao cavarmos um pouco, encontramos ossos humanos. Vários. Alguns já em estado avançado de decomposição. Osvaldo não era apenas um sequestrador. Ele era um assassino. A busca por ele começou imediatamente. Sabíamos que ele não poderia ter ido longe, e estávamos certos. Poucos quarteirões depois, encontramos Osvaldo tentando fugir em um carro velho. Ele não resistiu à prisão, mas o que mais me marcou foi sua expressão. Ele não demonstrava medo, arrependimento ou raiva. Apenas um estranho sorriso. Como se estivesse satisfeito com o que fez. No interrogatório, ele falou pouco, mas o suficiente para deixar claro que Eduardo não era sua única vítima. Ele havia feito isso antes. Escolhia suas vítimas cuidadosamente, sempre homens jovens, solitários, que não seriam procurados imediatamente. O porão da casa era seu cemitério particular. Osvaldo foi condenado por sequestro, tortura e múltiplos homicídios. Pegou prisão perpétua. Mas, para mim, a verdadeira sentença foi a que ficou na minha mente. Até hoje, quando entro em uma casa abandonada, quando sinto um cheiro forte e estranho, quando ouço gritos abafados à distância, lembro desse caso. A maior lição que aprendi? O terror não está em monstros ou espíritos. O verdadeiro horror vive entre nós, muitas vezes escondido atrás de portas trancadas, esperando para ser descoberto. Meu nome é Roberto, sou policial há 15 anos. Durante todo esse tempo, já me deparei com todo tipo de cena de crime, mas há um caso em particular que mudou a forma como vejo o mundo. Ele não apenas revelou o quão cruel um ser humano pode ser, mas também me fez perceber o quanto o mal pode estar escondido em plena vista. Era uma noite fria de outubro quando a central nos enviou um chamado de emergência. A ligação veio de uma mulher desesperada, dizendo que alguém estava dentro da casa dela. O mais estranho era o tom sussurrado da voz dela, como se estivesse escondida, tentando não ser ouvida. Ela conseguiu nos passar o endereço antes da ligação ser interrompida abruptamente. Eu e meu parceiro, Duarte, aceleramos até o local. A casa ficava no final de uma rua sem saída, cercada por terrenos baldios e poucas residências. Um lugar isolado, perfeito para alguém cometer um crime sem ser notado. Assim que chegamos, notamos que as luzes estavam apagadas,
mas a porta da frente estava entreaberta. Algo estava errado. Descemos da viatura em silêncio, armas em punho. O ar estava denso e carregado de um cheiro estranho, metálico, que me fez sentir um arrepio na espinha. Quem já esteve em uma cena de crime sabe exatamente o que aquele cheiro significa. Ao entrarmos na casa, chamamos pela moradora, mas só o silêncio respondeu. A sala estava em perfeita ordem, sem sinais de luta. A cozinha estava intacta. Mas quando subimos as escadas, encontramos algo perturbador: pegadas de sangue. As marcas seguiam pelo corredor até um dos quartos. A porta estava entreaberta, como se alguém tivesse saído às pressas. Quando empurrei a porta, senti um frio na espinha ao ver a cena. A mulher estava encostada na parede, sentada no chão. Seus olhos arregalados, vidrados no nada. Seu rosto ainda tinha a expressão do último grito que tentou soltar antes da morte. Mas o pior era o estado do corpo dela. Havia cortes precisos nos braços, como se o assassino tivesse feito aquilo com paciência, saboreando cada segundo. As mãos estavam amarradas para trás com fita adesiva. No peito, um símbolo estranho desenhado com sangue. Duarte engoliu seco. Não havia sinais do invasor. Mas a cena não fazia sentido. Isso não parecia um crime comum. Parecia algo pessoal. Foi então que notamos um celular sobre a cama, ainda gravando. Peguei o aparelho e apertei o play. O vídeo começou com a mulher chorando, tentando implorar por sua vida. A câmera tremia, como se alguém segurasse o celular com uma mão e fizesse algo com a outra. Você não deveria ter me traído, dizia uma voz masculina. Ela negava, soluçando. A câmera se aproximava, captando cada lágrima, cada tremor. O vídeo terminou abruptamente. Minha mente começou a juntar as peças. Isso não era um crime aleatório. Era algo planejado. Continuamos investigando a casa, até que algo fez meu coração disparar. A fechadura da porta dos fundos não estava arrombada. Isso significava que quem entrou ali tinha uma chave. Foi aí que notamos uma sombra se movendo no quintal. Corremos para fora, e no instante em que apontamos as lanternas, vimos um homem parado, nos observando. Ele não tentou fugir. Ele apenas sorriu. Mãos para cima! Gritei. Ele obedeceu, mas antes de sermos rápidos o suficiente para algemá-lo, ele murmurou algo que me assombra até hoje. Espero que tenham gostado do show. Eu gosto de deixar meu público satisfeito. A investigação revelou algo muito mais sinistro. Ele era o ex-namorado da vítima, mas não apenas isso. Quando revistamos o porão da casa dele, encontramos algo que nos fez perder a fé na humanidade. Havia câmeras. Ele gravava tudo. Cada tortura, cada assassinato. E, pior ainda, transmitia ao vivo para um grupo secreto na Deep Web. Não era apenas um assassino. Ele era um doente e havia pessoas pagando para assistir os seus crimes. Ele foi preso naquela noite, mas o estrago já estava feito. Descobrimos que ele tinha feito isso com pelo menos 5 mulheres antes. Nenhuma delas havia sido encontrada. A pior parte? Quando investigamos seu computador, percebemos que ainda havia centenas de espectadores ativos. Alguns comentando. Outros apenas assistindo, como se aquilo fosse entretenimento. Ele foi condenado à prisão perpétua. Mas até hoje, sempre que fecho os olhos, lembro da última coisa que ele me disse antes de ser levado pela polícia. Isso nunca vai acabar. Sempre haverá alguém assistindo. Desde então, sempre que atendo um chamado no meio da noite, me pergunto: quantos outros monstros como ele ainda estão por aí? E pior, quantas pessoas ainda assistem? Meu nome é Viviane, sou policial há pouco mais de um ano. Sempre sonhei com essa carreira. Quando entrei na academia de polícia, achava que o perigo era algo óbvio, que os criminosos tinham uma aparência específica, que eu poderia identificar o mal assim que o visse. Mas o tempo me mostrou que o verdadeiro terror não é gritante, não é fácil de reconhecer. Ele se esconde em sorrisos comuns, em gestos calculados, em pessoas que parecem inofensivas. O caso que vou contar foi o que destruiu minha ingenuidade. Era uma noite fria, meu terceiro plantão noturno. Estava na viatura com o sargento Antunes, um policial experiente, de voz rouca e olhar cansado. Ele já tinha visto de tudo. Enquanto dirigíamos pelas ruas vazias da cidade, o radiocomunicador chiou,
e uma chamada urgente veio da central. Uma mulher havia ligado para o 190 sussurrando. Disse que estava escondida dentro de um armário enquanto um homem revirava sua casa. A ligação caiu antes que ela pudesse dizer mais. Antunes olhou para mim com seriedade. Pode ser um falso alarme, disse ele. Mas tem algo estranho nessa chamada. Aceleramos até o endereço informado. A casa ficava em uma rua escura, cercada por terrenos baldios e algumas poucas casas habitadas. Estacionamos a viatura em silêncio e observamos. Nenhuma luz acesa. Nenhuma movimentação. Mas algo estava errado. Descemos e nos aproximamos da porta. Batemos. Nenhuma resposta. Antunes tentou novamente, aumentando a força na madeira. Nada. O silêncio era opressor. Pedimos autorização à central para arrombar a entrada. Assim que a fechadura cedeu, um cheiro forte invadiu minhas narinas. Um cheiro pesado, que fez meu estômago revirar. Avançamos com cautela, armas em punho. A sala estava parcialmente bagunçada, móveis deslocados, almofadas no chão, uma gaveta revirada. Mas não parecia uma briga. Era como se alguém tivesse procurado algo. Polícia! Se alguém estiver aqui, saia agora! Gritei. Silêncio absoluto. Nos separamos para vasculhar a casa. Fui até um dos quartos. As cortinas estavam fechadas, e o ambiente parecia congelado no tempo. Foi então que notei a porta do armário entreaberta. Meu coração disparou. Aproximei-me lentamente. Cada passo parecia ecoar na minha mente. Respirei fundo e puxei a porta de uma vez. O que vi me fez gelar até os ossos. Lá dentro, encolhida, estava uma mulher. Olhos arregalados, boca entreaberta em um grito que nunca saiu. O corpo já estava rígido, mas a expressão de horror ainda estava nítida em seu rosto. Antunes! Chamei, a voz trêmula. Ele entrou correndo, parou ao meu lado e praguejou baixinho. Merda! Mas algo me fez olhar de novo. No chão do armário, havia marcas. Unhas cravadas na madeira, arranhões profundos. A mulher tinha tentado sair. O mais terrível foi perceber o celular ao lado de sua mão. A tela ainda estava acesa, rachada, mas funcionando. O último número discado era o 190. Ela ligou para nós enquanto ainda estava viva. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi então que ouvimos um barulho no andar de baixo. Algo caiu. Meu coração quase saltou pela boca. Olhei para Antunes, e ele já estava com a arma apontada para a porta. Se o assassino não tinha fugido, ele ainda estava ali. Descemos as escadas em silêncio. Cada degrau rangia levemente. O barulho vinha da cozinha. Viramos o corredor e o vimos. Um homem parado ao lado da mesa. Ele segurava uma faca, mas não parecia nervoso. Pelo contrário. Seu rosto estava tranquilo. Os olhos fundos, inexpressivos. A luz fraca da cozinha projetava sombras distorcidas em seu rosto, dando-lhe uma aparência ainda mais assustadora. Largue a arma e deite no chão. Ordenei, a mira fixa nele. Ele não se moveu imediatamente. Em vez disso, deu um pequeno sorriso. Ela ligou para vocês, não foi? Aquela calma me arrepiou até a alma. Largue a arma. Agora! Ele obedeceu. Colocou a faca na mesa e ergueu as mãos. Depois se ajoelhou no chão, sem hesitar. Como se já esperasse aquilo. Prendemos suas mãos com firmeza. Ele não resistiu. Apenas continuava com aquele sorriso estranho. No interrogatório, descobrimos quem ele era. O ex-marido da vítima. Um homem obsessivo, controlador, que nunca aceitou o fim do casamento. Ele já tinha histórico de perseguição, ameaças, mas nada que o colocasse atrás das grades. Naquela noite, ele invadiu a casa da ex-mulher. A encontrou dormindo. Acordou-a de forma cruel, segurando-a pelos pulsos, sussurrando ameaças no ouvido. Ele a forçou a entrar no armário. Disse que se ela gritasse, ele a mataria na mesma hora. Ela, desesperada, pegou o celular e discou o 190 sem que ele percebesse. Quando a atendente atendeu, ela sussurrou a localização e desligou antes que ele notasse. Mas ele notou. Ela tentou fugir. Tentou sair do armário. As marcas no chão provaram isso. Mas ele a segurou pelo pescoço e apertou. Apertou até que o corpo parasse de se debater.
O mais assustador foi o que ele disse no final do interrogatório. Eu sabia que a polícia viria. Quis ver o que fariam. Ele não fugiu. Não tentou se esconder. Ficou na casa, esperando. Como se tudo fosse um experimento. Como se quisesse observar nossa reação, estudar nosso medo. Desde aquela noite, nunca mais fui a mesma. O mal não tem um rosto definido. Ele não grita. Não se debate. Às vezes, ele apenas observa. E espera. Aprendi que o verdadeiro terror não vem de monstros ou espíritos. Ele anda entre nós. Vive nas sombras da nossa sociedade. E, muitas vezes, está mais próximo do que imaginamos.